que existia na boa criação de Deus e que o pecado e a queda destituiu, separou, e o grande esforço do ser humano é tentar reconstruir isso. Mas a pergunta é: será que nós conseguimos reconstruir isso? Por meio do nosso próprio esforço? Por meio da nossa própria força? Em 1838, o primeiro-ministro da Inglaterra, em 1938, foi até a Alemanha e teve uma reunião com Adolf Hitler. E lá ele estabeleceu um acordo de paz. E Neville, esse primeiro-ministro, voltou muito empolgado para a Inglaterra, e isso foi noticiado em vários jornais, que havia um acordo de paz. Um ano depois, em setembro de 1939, Adolf Hitler invadiu a Polônia, a Inglaterra, e começou a tomar outros lugares, enviando bombas. Aquele acordo de paz foi por água abaixo. Nós vivemos em uma nação, e aqui estou falando de forma global, não Brasil, ok? Que sempre viveu em guerra. Olha para o Oriente Médio. O Oriente Médio é um barril de pólvora, que década em cima de década, século em cima de século, milênio em cima de milênio, nunca há uma paz genuína naquilo. Temos agora, por exemplo, uma guerra, já há alguns anos, entre Rússia e Ucrânia. Temos o presidente americano tentando estabelecer uma paz por meio de contratos comerciais. Tentando utilizar a economia, as naturezas dessa terra, para promover uma suposta paz. Fato é que todos nós desejamos essa paz. Mas a pergunta é: como podemos encontrar um verdadeiro acordo de paz? Um cessar fogo. E é isso que a gente vai ver hoje no texto. Vamos ler juntos? Efésios capítulo 2, verso 11. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento, e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo, vocês que antes estavam longe, foram aproximados, mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos, expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe, e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus,
Louvado seja o teu grande e precioso nome, pela paz que o Senhor estabeleceu conosco. Nós que éramos inimigos, nós que éramos estrangeiros, nós que não amávamos o Senhor e não tínhamos um relacionamento com o Senhor, mas o Senhor estendeu a nós a sua misericórdia e fez paz conosco por intermédio do teu próprio Filho. Nós pedimos ao Senhor, ajuda-nos a entender o verdadeiro sentido dessa paz. Livra-nos, Senhor, da utopia de talvez tentarmos reconstruir essa paz com a nossa própria força, através de meios humanos que nunca chegarão ao verdadeiro pacto de paz que só encontramos através da cruz do teu Filho Jesus Cristo e do seu sangue derramado em nosso favor. Lembra-nos, Senhor, de quem nós éramos e traz, Senhor, a compreensão e a clareza do que nos tornamos no Senhor por meio da tua obra e por meio do teu desejo. Essa é a nossa oração essa manhã, no nome santo de Jesus. Amém e amém. O apóstolo Paulo, em todo esse início da carta aos Efésios, desde lá do capítulo 1 e até próximo do capítulo 3, Paulo está falando sobre a grande obra da salvação. Paulo está expondo os elementos. Paulo está demonstrando como Deus fez, o que Deus exerceu, qual foi o plano de Deus, como ele realizou isso, quais os meios pelo qual ele fez isso. A igreja de Éfeso, em sua grande maioria, era gentílica, um povo gentil. O que é um povo gentil nas Escrituras? São todos os povos e nações que não são descendentes direto dos israelitas. Ok? Quando a gente lê as Escrituras, essa tem que ser a nossa percepção. Na mente escriturística, há dois povos, né, quando a gente está lendo. Há um povo que veio da descendência abraâmica. Não estou dizendo que ele é melhor ou maior, não estou falando isso. Estou falando dessa narrativa para a gente entender contexto. Há este povo e na visão dos judeus, dos israelitas, há os gentios, que são todos os outros povos espalhados pela face da terra. Éfeso era na Ásia Menor, uma cidade pagã, romana, com vários outros deuses, que na sua grande maioria mal conheciam o judaísmo, mal conheciam pequenas coisas sobre Yahvé. Até porque a gente tem que entender que nesse período da história, por exemplo, quando Jesus vem e durante a era apostólica, o judaísmo era uma pequena percentual da população. Sabe, o judaísmo tinha sido confinado em grande medida a Jerusalém e tinham algumas sinagogas no Império Romano em alguns lugares. Não era uma grande religião. Por exemplo, hoje o cristianismo ele está espalhado por toda a terra. Existem talvez mais de 1 bilhão de cristãos sobre toda a terra. É conhecido. Dificilmente você chega em alguma nação e pergunta: você conhece o cristianismo? Por mais que as pessoas não creem em Cristo e não compreendem a fé, eles conhecem o que é cristianismo. O judaísmo, nesse período da história, era algo ainda muito restrito, havia sido perseguido duramente e estavam pouco espalhados. A igreja de Éfeso, na sua grande maioria, era gentios. No entanto, uma das grandes crises que nós lemos no Novo Testamento é esse problema agora entre os gentios serem enxertados nesta família. E que tipo de família era essa? Será que os gentios deveriam se tornar judeus? Ou os judeus deveriam se tornar gentios? Guarda essa pergunta no seu coração. Lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento. Havia
uma animosidade, um desprezo dos judeus para com os gentios. Olha só algumas coisas intrigantes. Um judeu, se visse uma mulher gentílica dando à luz na rua ou em algum lugar, ou precisasse ajudar, ele não participava. Porque para ele, o nascimento de mais um gentil era algo desprezível. Então os judeus... Quando um judeu, seja homem ou mulher, se casava com alguém que não era descendente de Israel, na grande maioria, os seus compatriotas faziam um enterro, um velório, como aquele homem e mulher que se casou com um gentil tivesse morto agora a sua nação. Os judeus não entravam nem na casa dos gentios, porque os gentios para eles eram impuros. E isso então não permitiria que eles cultuassem ou pudessem promover as coisas da fé judaica. Os judeus consideravam os gentios como a lenha da fogueira do fim dos tempos do Senhor. Olha que situação tenebrosa. Essa era a visão, esse era o olhar. Mas é interessante que o que a gente precisa entender, não necessariamente isso era uma orientação bíblica. Isso foi algo que foi produzindo dentro de uma mentalidade equivocada dos judeus. Porque se nós olharmos para Abraão, a qual o Senhor levantou e iniciou aquela nação, qual era a ordenança de Deus para Abraão? Seja tu uma bênção. Abraão foi abençoado por Deus, foi inserido por Deus em um pacto e uma aliança incondicional do próprio Deus para com Abraão, mas este pacto deveria remeter a Abraão testificar, testemunhar e ser um povo que iluminasse, que apresentasse o Deus genuíno por meio de obras de misericórdia, por meio de cuidado, por meio de ensino da palavra, por meio de trazer bondade a um mundo pagão e caído. A pergunta é: esses homens, mulheres, judias desse período da história eram uma bênção para os de fora? Não, muito pelo contrário. Aliás, o próprio Cristo, no seu diálogo em alguns momentos com fariseus e mestres da lei, fala que eles estavam perdidos, que eles já não conheciam mais a Deus, ao ponto de Jesus em um momento falar: olha, o pai de vocês é Satanás, é o pai da mentira, testificando que aqueles que deveriam ser de dentro estavam tão corrompidos que estavam tão fora quanto os gentios. E no texto a gente vê que Paulo está argumentando que Jesus veio para os de dentro e para os de fora, porque em certa medida ambos estavam fora. Ambos precisavam de paz. Os gentios, que somos nós, ou éramos, porque não sei se alguém de nós aqui é descendente de israelita, acredito que não, mas se tiver, glória a Deus por isso, eram espiritualmente falidos, mortos. Não tinham a relação com Deus. Viviam em inimizade. Eram isso tão necessariamente porque pecaram e foram destituídos, mas também, agora no quesito visível, porque não eram o quê? Não eram descendentes de nascimento. Eram estrangeiros, eram estranhos às alianças da promessa. Sobre o povo de Deus, haviam as alianças da promessa, que trazia sobre o povo de Deus esperança, expectativa, havia um desejo sobre coisas no futuro.
Paulo fala aqui sobre os gentios, e ele está explorando isso para mostrar a tamanha da graça de Deus sobre eles. O povo não tinha as alianças da promessa, eram estrangeiros, eram sem esperança e sem Deus no mundo. Meu irmão, olha esse cenário. Olha o cenário. Às vezes a gente começa a se mal acostumar a ser crente. Porque na fé cristã, nós conhecemos o verdadeiro Deus. Nós temos esperança. Nós não estamos sem Deus no mundo, nós temos um consolador sobre nós o tempo todo. Imagine hoje, na sua existência, na sua vida, que todas essas coisas, que obviamente a Bíblia fala que não podem ser retiradas de nós, mas que fossem retiradas. Sabe, se você perdesse toda a confiança, a paz, a esperança, sabe, se você fosse tirar completo do amor de Deus, da sua benevolência, da sua paz, depois de você ter experimentado isso, como você viveria? Imagina o desespero. Imagina a insegurança. Mas Paulo está pintando um quadro que anteriormente vocês eram assim, sem esperança. E aqui esse termo da esperança que Paulo está tratando, ele está olhando para frente. Sem esperança de vida eterna, sem esperança de futuro. O que era a morte para grande parte dessas pessoas? O que é a morte sem esperança para grande parte do povo que não crê no Senhor? É um desespero. É sem sentido. Tínhamos grupos filosóficos e até grupos religiosos no período do primeiro século. Tínhamos os saduceus, que era um grupo de judeus que não acreditava na esperança da vida eterna, na ressurreição do corpo. E Jesus falou que eles estavam errados. Jesus deixou claro a eles. Havia um grupo de filósofos, os epicureus, que tinham essa ideia de que não existia vida após a morte. Tanto que Paulo, quando vai fazer um jogo de palavras, quando diz comamos e bebemos, que amanhã não existe nada em certa medida, Paulo está lidando com esse grupo de pessoas. Um grupo de filósofos que vivia no primeiro século e achava que deveriam aproveitar o melhor dessa vida, porque não existe vida amanhã. Isso era uma vida sem esperança. Havia, dentro disto, um outro grupo, que era também os estoicos, que lidavam com uma realidade de que a vida material é sem sentido. Então não tinha um apego às coisas, vivia um certo fatalismo, vivia uma distância das benéficas do mundo. Não se importavam com as coisas. Mas eles não estavam fazendo isso por uma mortificação ao reino de Deus ou algo do tipo. Eram tão egoístas quanto os outros. Estavam fazendo isso por si mesmos. Era um grupo de pessoas sem esperança. Muito parecido com o que nós vemos um pouco hoje na nossa época. Era um povo que vivia sem Deus. Sem Deus no mundo. Como viver sem Deus no mundo? Eu sei que parece uma frase muito simples, uma pergunta. Mas tenta imaginar a sua existência e a sua realidade sem a compreensão de um ser divino. Esses homens estavam afastados, não tinham relação, não conheciam, mas não por isso eles não tinham religião. Eles não eram ateus. Na verdade, eles eram muito religiosos. Os efésios eram muito religiosos. Lembra? Um dos maiores templos da antiguidade estava lá, o templo de Artemis. Grande parte do comércio local de Éfeso estava em vender os souvenirs, a camisetinha de Diana, a pulseirinha de Diana, brincadeiras à parte. Aqueles homens não eram ateus, mas eles não conheciam o verdadeiro Deus. E uma das maiores tragédias da humanidade é substituir o verdadeiro Deus por falsos deuses. O falso Deus nunca entrega o que promete. É uma ilusão.
apóstolo Paulo, em Romanos 1, os capítulos adiante, está tratando sobre isso, que é uma loucura. Tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, mas começaram a adorar as coisas criadas, fazerem Deus para si próprio. Não tem sentido. Assim éramos nós, eram eles, éramos todos separados. E o verso 13, o apóstolo Paulo mostra o que Deus fez. Mas agora, antes, se a gente olhar o capítulo 2, verso 4, Paulo falou: todavia, Deus, que é rico em misericórdia. O que Paulo está mostrando? O que as Escrituras estão mostrando para nós? Neste mas, agora, todavia, Deus, nós que estávamos distantes, nós que éramos um povo separado, fomos reconciliados, fomos aproximados, como o texto bíblico nos fala. Nós que estávamos longe, fomos inseridos, fomos enxertados. Esta palavra aproximar ou reconciliar é uma ideia realmente de trazer paz. A ideia é de dois inimigos que não se falam, que não se relacionam, mas que houve por meio deles uma aproximação. Tirar o conflito diante disso. Mas a ideia bíblica é que isso não aconteceu sem o intermédio do próprio Deus. Há um agente fazendo esta paz. Nas guerras que a gente vê, nos acordos de paz, geralmente acontece isso. Geralmente entre duas nações há um mediador que vai lá, conversa com uma nação, conversa com a outra nação. No nosso problema com Deus, também há um mediador. O próprio Deus, que se torna homem. E vem fazer esse caminho de intermediação. Ele é a nossa paz. E é importante nós entendermos que esta paz tem dois efeitos. O primeiro efeito, qual é? É a grande luta de textos do Novo Testamento. É a reconciliação, é a paz entre gentios e judeus. É essa distinção que havia entre dois povos, duas nações. Deus estava produzindo uma paz, reconciliando consigo mesmo. É intrigante porque eles viviam tão distantes. Meus irmãos, a língua era diferente, as vestimentas eram diferentes, as festas eram diferentes, a cultura era diferente. Realmente, de forma muito distinta. Como reconciliar esses dois grupos de pessoas? Como fazer isso? Sabe como pegar duas nações, duas tribos, dois grupos de pessoas tão distintos e reconciliá-los? Esse é uma parte do tema do nosso sermão hoje. Como fazer isso? Qual que é, às vezes, o nosso problema? Qual que foi o problema, por exemplo, dos próprios judeus? O que eles tentaram fazer? E a gente vê isso acontecendo no livro de Atos. Eles tentaram fazer que os gentios se transformassem em judeus. Não é verdade? Lembra Atos 10? Pedro tem uma visão de um lençol com animais impuros. E ele, não, Senhor, nunca toquei em algo disso. Pedro estava com dificuldade de se relacionar, de se aproximar com o que para ele ainda era impuro. E Pedro vai até a casa de Cornélio e prega o evangelho. Cornélio e a sua família se convertem. O Senhor muda a história deles. E aí Pedro retorna em Atos 11 a Jerusalém e vai conversar com os líderes judaicos. Qual é o primeiro elemento da conversa? Eles vão repreender Pedro. Como assim você entrou na casa de um gentil? Olha a mente deles. Aí Pedro vai testemunhar do que Deus fez e eles vão começar a compreender que Deus também estava aceitando esse povo. Atos 15.
Concílio de Jerusalém, o primeiro grande encontro da igreja, a primeira grande discussão teológica da igreja. Qual foi o tema? A entrada dos gentios. Paulo e Barnabé vão até Jerusalém, sentam com as autoridades judaicas e testemunham do que Deus está fazendo em todos os lugares. Judeus lá dentro infiltrados queriam o quê? Queriam que aquele povo se circuncidasse, queriam que aquele povo seguisse a dieta, seguisse as leis, as festas. Graças a Deus, e isso foi provisão de Deus, que trouxe a eles a compreensão de que não era isso. Quando você lê lá Atos 15, que vai perceber o que eles vão dizer? Olha, que eles eram bem-vindos, que eles eram aceitos, em nenhum momento pede a circuncisão, apenas pede que eles se livrem da imoralidade sexual e do sangue, né, de animais estrangulados diante disso. Presta atenção no texto. Olha o que o texto está nos falando. O texto nos fala que em seu corpo, o objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo. Dos dois, um novo. Não era o gentio se tornar judeu e não era o judeu se tornar gentil. Deus estava fazendo um novo povo. Uma nova nação. Em Cristo. Esse deve ser um cuidado nosso. Quando nós lemos, por exemplo, sobre o período de missões do século XVIII e até mesmo as próprias missões católicas, tinha muito mais uma missão cultural do que uma missão evangelística. Eles iam para os povos indígenas, eles queriam que eles se vestissem como os europeus. Falassem como eles, tivessem a cultura deles. Ou seja, a ideia era, não, eles precisam se tornar, nesse aspecto externo, totalmente semelhante a nós. Mas é isso que a gente vê como um novo povo? Não, de maneira nenhuma. A ideia da unidade de um novo povo é de estar em Cristo, no mesmo espírito, ter uma fé e compreensão das coisas de Deus iguais. Indiferente se nós nos vestimos de uma forma ou de outra, se na nossa cultura falamos uma língua ou outra, porque a nacionalidade que Deus está produzindo no seu povo não é uma nacionalidade étnica, cultural, como nós somos como brasileiros, americanos, portugueses ou qualquer outra coisa. Deus está retirando esse povo, que todos eram estrangeiros, e fazendo um novo povo, reconciliando consigo mesmo em Cristo. E como isso acontece? Como que Deus faz essa reconciliação? O texto bíblico fala para nós de forma muito clara. Por meio da cruz. No final do verso 13, aproximados mediante o sangue. Por meio da cruz, mediante o sangue. Ponto de atenção para nós. Nós não somos aproximados e inseridos na família de Deus porque a gente pratica boas obras. Nós não nos tornamos povo de Deus porque nós achamos muito legal os ensinamentos de Jesus. Não, Jesus era um bom homem. Jesus era um profeta. Jesus era um bom mestre. Nossa, os valores de Jesus, eu não estou dizendo que isso é ruim, ok? Essas coisas são boas e fazem parte do nosso cristianismo. Mas nós não nos tornamos povo de Deus só por ensinamentos. Nós tornamos povo de Deus pela fé na morte do Filho de Deus. Pela cruz. A cruz é o elemento de ligação. A cruz é o ponto em que Deus se transforma tanto no juiz
justificador e exerce a justiça e o amor, a misericórdia. A cruz é o elo de ligação entre um povo distante e um Deus misericordioso. Por meio do seu sangue derramado, que Deus nos reconcilia. Essa aproximação não se deu por outra coisa. Por isso que Jesus mesmo falou aos discípulos que era necessário que ele fosse levantado sobre o madeiro. Era necessário que ele fosse exposto diante de todos, para que as pessoas olhassem para a cruz. E talvez como aquele soldado romano que estava no dia da crucificação e diante da morte, do sangue, do terror, responder: verdadeiramente, ele era o Filho de Deus. Na cruz, na justiça de Deus, na sua misericórdia, é onde nós nos tornamos povo de Deus. Por meio da cruz, o texto bíblico fala que Deus, então, em Cristo, anulou em seu corpo a lei dos mandamentos expressas em ordenanças. É interessante porque, às vezes, a gente lê esse texto e pensa: Deus destituiu toda a lei. De forma nenhuma. Lembra? A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Nós não podemos trazer uma interpretação de um texto separadamente, isolado do restante das Escrituras. Jesus, no Sermão do Monte, fala: eu não vim abolir a lei, mas eu vim cumpri-la. Quais são a abolição que o texto está falando aqui sobre isso? As prescrições que o povo precisava fazer, de sacrifícios, de festas, de ritos, de roupas, de vestimenta, ou seja, tudo aquilo litúrgico que consistia em uma sombra, a cruz eliminou. Nós não precisamos mais agora desses subterfúgios para termos paz com Deus. Nós temos paz com Deus e somos reconciliados com Ele por meio da obra da cruz. A cruz cumpriu todo o sistema cerimonial do Antigo Testamento. Isso nós não estamos dizendo que Deus anulou a lei. Matar continua sendo errado. Roubar continua sendo errado. Mentir continua sendo errado. Mas a lei cerimonial que diferenciava um povo do outro não existe mais. Não existe mais os puros e os impuros por meio desses ritos. Jesus levou no madeiro toda essa obra. E esse é um cuidado para nós, porque às vezes nós continuamos erguendo algumas dessas barreiras. O texto fala que Jesus derrubou o muro de inimizade. Você lembra por que Paulo foi preso em Atos 21 em Jerusalém? Qual foi o motivo da prisão de Paulo? Paulo viajou até Jerusalém. Paulo participou de uma cerimônia em Jerusalém, cortou seus cabelos, ficou 7 dias lá. Ele ia ao pátio do templo, orava. E lá no capítulo 21 de Atos, vai dizer que então uma multidão se revoltou e se agitou, porque Paulo andava com um irmão grego de Éfeso, Trófimo, o nome do cidadão. E para os judeus, Trófimo era um gentil. E ele não poderia adentrar a um espaço do templo. E Paulo foi preso por associação a esse homem. E o texto nem fala que Trófimo entrou lá. Existia um muro que separava o pátio dos judeus do pátio dos gentios. Os judeus adoravam mais próximo do átrio do Santo dos Santos. Os gentios ficavam isolados. Flávio Joséfo, um historiador do primeiro século, segundo século judaico, vai falar que esse muro construído pelos judeus tinha inscrições no muro, dizendo: não ultrapasse. Se você ultrapassar, você é responsável pela sua própria morte. Imagina que legal. Chegar aqui na igreja, nós botar um adesivo ali na porta. Daqui para dentro, só quem fez isso, aquilo, aquele outro, quem entrar a gente mata. É uma religião bem tranquila diante disso. Paulo foi preso em Jerusalém por causa disso. O texto bíblico está nos falando que em Cristo
Deus destruiu esse muro de inimizade. Não há mais esse muro de inimizade. Em Cristo, tanto judeus quanto gentios se tornam um mesmo grupo. Um novo povo. Uma nova nação. E o texto bíblico vai nos apontar para isso, falando que este Cristo, no verso 18, é o acesso ao Pai. Nas culturas antigas, quando você tinha um rei, as pessoas não chegavam diretamente naquele rei. Existia um funcionário de alto escalão, que era um termo que usava para ele como um acesso. Então você chegava, seja naquele palácio, seja naquele lugar, aquele funcionário, ele era responsável por te conduzir ao acesso àquela pessoa. E Paulo nos fala que por meio dele, Jesus, tanto nós, Paulo está falando dos judeus, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai. Jesus é o caminho. Jesus é a porta. Jesus é o meio. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém encontra paz com Deus senão por meio de Cristo Jesus. Ninguém tem os seus pecados apagados, tem a sua consciência purificada, senão por meio de Cristo. Para entrarmos na presença de Deus, precisamos estar cobertos pelo sangue do Filho. Somente Ele é o acesso pelo qual nos torna agora possível adentrar à destra de Deus. Quem? Judeus, gentios, coptas, brasileiros, americanos, africanos. A verdadeira paz que nós precisamos não é por meio de nações, é por meio do Filho do Deus vivo, o representante, o segundo Adão, o novo homem, que por meio dele nos traz acesso e nos torna participantes disso. E do verso 19 em diante, Paulo vai agora olhar essas questões de unificação como promessas, virtudes e uma significância. Antes, nós éramos estrangeiros. No verso 19 diz: portanto, vocês não são mais estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos. Antes, nós vivíamos em guerra. Nós não conhecíamos o Senhor. Não sei se você já teve, a oportunidade de ser estrangeiro em uma nação estranha. Talvez você já viajou, enfim, para algum país ou alguma nação. Mas é muito diferente. Sabe? Nós, brasileiros, até nem somos bem vistos em alguns lugares do mundo. Você ser um estrangeiro é muito difícil. Você não falar a mesma língua, você não ter a mesma cultura, você não ter o mesmo pensamento, você ser um estranho sobre determinados lugares. Eu lembro quando eu vim morar aqui em Belo Horizonte e não me achei. Mas o meu sotaque era muito diferente, né? Então, por onde eu passava, tu é... Eles sempre achavam que eu era gaúcho. Parece que Santa Catarina sumiu do mapa, né? Então, toda a vida, até hoje eles perguntam, não tem aonde eu vou. É tão ruim assim mesmo? Não precisa falar. Mas o fato de sermos estrangeiros traz consequências. Aquele povo que estava agora adentrando ao povo de Deus, lidando com os judeus, vivia com essa animosidade, com essa dificuldade, com essa luta. E Paulo está trazendo uma lembrança da graça e da misericórdia do Senhor. Vocês não são mais estrangeiros. Vocês são concidadãos do povo santo de Deus. O próprio judaísmo tinha a sua conversão, que eram chamados prosélitos, que eram gentios que se circuncidavam
e adentravam ao povo judeu. Mas esses prosélitos não tinham em si toda a qualidade, e por não serem descendentes de Abraão, israelitas, por vezes não participavam ou não tinham acesso a algumas coisas do judaísmo. Em Cristo, nós somos participantes de tudo que o Senhor prometeu. Da herança, da vida eterna, da relação, do Espírito Santo do Senhor. Não existe divergência ou existe uma única nação, um único povo, que são concidadãos dos santos, membros de uma família. Deus se torna o nosso Pai por meio da obra do nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. Deus traz promessas. Não há mais barreira cultural, linguística, econômica, racial ou qualquer outra coisa. E há promessas de que todos nós moraremos juntos na cidade santa. E Paulo faz alguns apontamentos no texto pelo que nós já vivemos hoje. Do verso 20, ele começa a falar que somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para se tornar um santuário santo. Olha para o texto bíblico. Tente agora na sua mente, enquanto eu vou falar algumas coisas, lembrar de uma sequência de como Deus foi se relacionando e se apresentando ao povo na história macro das Escrituras. No princípio, Deus cria os céus e a terra e habita e caminha junto com o povo. Lembra? Deus caminhava com eles na viração do dia no jardim. O que aconteceu? O homem pecou e foi destituído dessa relação. Mas Deus continua restaurando. Deus então levanta um povo. Lá em Moisés, você vê que Deus acompanha o povo por meio da nuvem, da coluna de fogo. Deus junta ao povo. Deus institui o tabernáculo e ali ele habita. O povo peca, o povo transgride o Senhor e Deus se aparta dali por um instante. Deus então institui um templo aonde Deus habita. E obviamente nós sabemos que soberanamente Deus não habita somente lá no templo. O próprio Salomão, quando construiu o templo, falou que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas a representatividade do lugar da presença, do lugar da expiação, da relação, estava contido ali. O que o povo fez? Transgrediu, se voltou contra o Senhor e Deus destruiu. Aí então Deus enviou o seu próprio Filho, que tabernaculou entre nós, que foi a presença vívida, o Verbo que se fez carne, viveu entre nós, cheio de graça e verdade. Aquele que vimos e ouvimos, e as nossas mãos apalparam, a esse testemunhamos a vocês, João vai dizer. O próprio Deus! E o que os homens fizeram? O mataram. E o que Deus continua fazendo? Após a morte e a ressurreição de Cristo, então Deus agora vem habitar no seu povo de forma perfeita. Não nós sendo perfeito, mas Ele. Por meio do Espírito Santo em nós. Deus vem transformar, não agora em um templo de pedras, mas um templo orgânico, construído por um novo povo, uma nova nação, que se torna habitação perpétua do Senhor. E que está sobre um fundamento dos apóstolos, dos profetas e da pedra angular que é o Cristo. Cristo é o fundamento da nossa união. É o meio pela nossa unidade. É o que realiza em nós
uma obra que nós não conseguimos fazer por nós mesmos. A palavra de Deus revelada por meio dos profetas do passado e os apóstolos é o fundamento da nossa regra de fé e prática. Que sustenta, que nos edifica, que nos mantém. No verso 21, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. É interessante que quando Paulo usa essa palavra, no português, a gente às vezes não consegue perceber, mas o que Paulo está falando? Havia um muro de inimizade. Vocês adoravam lá no pátio, todos juntos. Só o sumo sacerdote, uma vez ao ano, tinha acesso a esse santuário santo do Senhor. Mas agora, em Cristo, esse novo povo é habitado pelo próprio Deus e está na presença desse lugar mais íntimo do Senhor, do santuário de Deus. Paulo utiliza um termo grego que é naos de Deus, nessa presença do Senhor interrupta, sem limites, em todo instante, a todo tempo. Meus irmãos, isso é maravilhoso. Sabe, lembre-se de onde vocês estavam. Lembre-se que vocês não conheciam o Senhor. Lembre-se que vocês não tinham acesso a isso. Mas agora vocês estão, por meio do sangue de Cristo, têm um acesso ao lugar especial do encontro de Deus com o seu povo. Isso é maravilhoso. Quero terminar com algumas ilustrações. Durante a Segunda Guerra Mundial, alguns soldados franceses tentaram enterrar um amigo, um camarada, como eles chamavam. E eles levaram essa pessoa até um cemitério católico. Era muito comum, né? No século passado, os cemitérios geralmente eram do lado das igrejas. Quando a gente vai até no interior hoje ainda, às vezes ainda tem isso. E lá chegaram aqueles soldados com o corpo do seu camarada e pediram ao padre, ao sacerdote, para que pudessem enterrá-lo ali no cemitério. E o padre perguntou: olha, mas essa pessoa foi, recebeu o sacramento católico do batismo e outras coisas? E eles não sabiam, eram amigos de guerra, não tinham muita intimidade. Então o padre falou: olha, infelizmente, esse lugar aqui é só para as pessoas que carregam essa prescrição. Então eles ultrapassaram a cerca do cemitério, 2 metros, fizeram uma cova e enterraram aquela pessoa lá. E no outro dia viriam com mais algumas coisas para adornar e fazer ali alguma situação no monumento. Chegaram no outro dia, chegaram até a cerca e não acharam a cova. Não tinha terra revirada, não tinha nada. E eles ficaram muito preocupados, assim, roubaram o corpo. De tal forma que até o gramado que estava ali ficou intacto. E eles foram falar com o sacerdote. E o padre falou que naquela noite ele sentiu compaixão. E ele não desenterrou o corpo, mas ele mudou a cerca de lugar. Ele expandiu para que aquele homem pudesse estar dentro daquele lugar. E isso nos relata um pouco do que Deus fez conosco. Nós não éramos acessíveis. Nós não tínhamos todas as condições necessárias. Nós não poderíamos fazer parte dessa família por nós mesmos. Mas Deus levantou um intermediador, o seu próprio Filho. O Deus Filho, que veio até nós e por meio da sua morte e do seu sacrifício, cobriu-nos em um alcance que a gente não poderia fazer por nós mesmos. Crisóstomo, um grande pai da fé, disse que se nós fundíssemos esses 2 povos, por exemplo, ele dá uma ilustração de 2 metais, como fosse chumbo e cobre, sabe-se lá o que teria. Mas Deus, ao pegar os gentios e os judeus, ao fundir esses 2,
fez dos dois um novo metal, um ouro puro. Foi o que o Senhor fez. O Senhor nos transformou em um povo santo, no seu povo santo. Nos fez amigos de Deus, mas também amigos de nós mesmos. Esta reconciliação deve ser uma lembrança para nós, que dentro da fé cristã, uma inimizade equivocada não deveria existir. Nós fomos feitos em Cristo uma reconciliação com Deus que era impossível a nós. Mas essa reconciliação também tem que alcançar o nosso próximo. Porque agora nós somos esses concidadãos que são testemunhas. Para quê? Para anunciar paz aos que estão fora. Para proclamarmos paz. Para dizermos às pessoas que Deus interveio por nós. E que Deus está por meio de Cristo chamando as pessoas para o seu povo. E essa é a nossa missão na terra. Feche teus olhos no seu lugar. Vamos orar por isso. Se você, ao ouvir, você percebe que você não tem essa paz com Deus. De que você tenta pela sua própria força, pelo seu próprio mérito, reconstruir essa paz perdida na queda. E talvez a sua paz é as suas virtudes, a sua sabedoria, os seus recursos. Eu preciso falar isso com muita convicção para você. Isso não vale de nada. Isso é passageiro. Você não conseguirá paz com o eterno Deus por meio dessas coisas. Você precisa crer e se render a Jesus Cristo como o único Salvador da sua vida. Crendo que Ele é o único que pode fazer a paz, restaurar a sua vida e te dar esperança para a vida eterna. E a palavra nos fala que quem crer com o coração e confessar com a boca será salvo. E eu vou lhe convidar a no seu lugar. Você não vai precisar levantar a mão, não vai precisar vir aqui na frente, mas você com as suas palavras diante do Senhor, clame a Ele por paz, peça perdão a Ele, e coloque a sua confiança única e exclusivamente em Jesus Cristo. Senhor Deus, nós pedimos a Ti. Pedimos primeiramente perdão e reconhecemos que nós não conseguimos mudar a nossa existência, alcançar essa verdadeira paz por meio da nossa própria razão, força. Nós reconhecemos que o Teu Filho Jesus Cristo é o único mediador entre a verdadeira paz que nós tanto precisamos. Nós cremos que o Senhor veio ao nosso encontro para nos reconciliar, para nos tornar participantes, para conhecermos a Tua glória, a Tua majestade, e por meio da Tua graça, sermos participantes da Tua família. Pedimos, Senhor, se há dentro da nossa comunidade hoje pessoas que ainda não reconheceram a Ti, que o Senhor possa mudar o coração deles, que o Senhor possa levá-los ao arrependimento, que eles possam depositar fé no Senhor e que o Senhor possa salvá-los, que eles possam encontrar a paz no Teu Filho Jesus Cristo, na cruz, no sangue e na ressurreição. Pedimos também, Senhor, por aqueles que já são povo Teu, mas que por vezes se deixam levar por inimizade, criam barreiras, que o Senhor possa nos levar ao arrependimento. Que nós possamos, Senhor, como Teu povo, ser essa geração eleita, esse sacerdócio real, para testemunhar da grandeza daquele que nos tirou das trevas para a maravilhosa luz. Que nós possamos ser, Senhor, essas testemunhas que anunciam a todos paz, que proclamam o pacificador e que anunciam Jesus Cristo
como o único que pode reconstruir e restabelecer a paz que o nosso coração tanto deseja. Obrigado, Senhor, por esse culto e por essa manhã. No nome santo de Jesus. Amém e amém. Dá uma salva de palmas ao Senhor no seu lugar.